Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um momento de reflexão. E a reflexão que eu trago hoje, na verdade, é um conselho muito prático dos ensinamentos de Buda para a nossa vida. Todos nós queremos, em algum nível, viver em paz, melhorar nossos relacionamentos, né? De alguma maneira, nós estamos tentando manter a paz, dentro de nós mesmos e no nosso mundo. E pensamos em várias formas de fazer isso. Então, existem muitos métodos, que nós podemos adotar. E Buda também tem, um conselho prático para nos darmos, porque ele entende que para nós isso é importante, relacionamentos. E um dos melhores métodos que ele nos ensina, para podermos manter essa paz, tanto dentro de nós, quanto no nosso mundo, exteriormente, é desenvolver uma mente que ele chama de a mente de consideração pelos outros, ou senso de consideração pelos outros. Buda deu muitos ensinamentos, vários níveis de prática, de apreciar os outros, de como sermos pura e verdadeiramente felizes, por meio de cultivar compaixão e sabedoria. No entanto, essa prática é tão simples, uma observação simples, olhar e checar a nossa própria mente e desenvolver gradualmente essa habilidade de aprender a considerar os outros, já solucionaria muitos dos nossos problemas. Então, acabamos de ter um Festival Brasileiro de Dharma 2020 maravilhoso, com muitos ensinamentos incríveis vindos do coração do Venerável Geshe-la, através das nossas professoras Genla Dekyo e Genkyal Samudita, E eu lembro disso, ela disse isso, Genla Dekyo, ela disse: se colocarmos um ensinamento de Buda em prática, que é apreciar uns aos outros, respeitar uns aos outros, o nosso mundo já será um lugar melhor para a gente viver, Então, tem várias práticas sofisticadas para gradualmente apreciarmos os outros e beneficiarmos os outros. Mas essa simples prática de aprender a respeitar uns aos outros, sem moralismo, O budismo você pode separar dessas questões de, eu vou te dar uma lição de moral. No budismo isso não existe, não é assim que nós praticamos os ensinamentos, não é essa a nossa intenção, Nem no início, nem durante e nem no final, Mas, na verdade, a intenção é evitar o sofrimento para si e para os outros. Nós precisamos desse método imediatamente no nosso mundo. Como evitar sofrimento para si e para os outros. E esse método, o senso de consideração pelos outros, é muito simples. Ele é tão simples que quando nós ouvimos, a gente já pensa que entende e que já sabe do que se trata. Então eu vou ler a descrição conforme está nesse livro, Como Entender a Mente, do Venerável Geshe-kyō Gyatso Rinpoche. Esse livro maravilhoso, ele está no programa de formação de professores do Centro Budista Kadampa Maitreya. Depois você pode entrar, conferir. Se você quiser fazer uma aula experimental, seja bem-vindo, tá bom? Esse é o livro que nós estamos estudando e está disponível também pelo site da editora Tarpa Brasil. Então, o Venerável Geshe-la diz, na página 62, sobre a definição da consideração pelos outros. Ele diz: a definição da consideração pelos outros é o fator mental que atua para evitar ações inadequadas por razões que dizem respeito aos outros. Então, o que é o fator mental? É um tipo de mente, é um tipo de estado mental. Isso é um fator mental. A mente que aprecia os outros, a mente senso, que considera os outros, importantes. Então, ele diz: exemplos de consideração são reter-se de falar algo desagradável porque irá perturbar alguém. Você já pensou que o simples fato de você vigiar sua mente
e evitar falar algo que você sabe que para essa pessoa, né, é, é desafiador para ela ainda ouvir isso, né? Então você sabe que esse é o ponto fraco dela e no momento seu de raiva, né, e você vai, tá, e para se vingar você fala isso dessa pessoa, né? Então falar algo desagradável porque irá perturbar alguém, né? Estamos aí, gente, em épocas de política, né? Ainda estamos, né? No mundo todo, né? E às vezes nós podemos observar a nossa mente e evitar, né? É só o nosso ponto de vista. E nós, muitas das vezes, temos a considerar o nosso ponto de vista como sendo a verdade para os outros. Mas na verdade é uma verdade para mim. E não tem nenhum problema. Eu tenho um partido, não tem problema eu ter uma opinião, mas eu preciso entender que é apenas o meu ponto de vista e que não é a verdade, né, absoluta. Então, as pessoas podem discordar de mim. Eu entendo isso. Isso é maravilhoso, que as pessoas possam ter liberdade, né? Então, ele diz: exemplos de consideração são reter-se de falar algo desagradável porque irá perturbar alguém, ou desistir de pescar devido ao sofrimento que isso causa ao peixe, né? Aí já é um nível de sutileza maior da nossa mente. Porque esse senso de consideração, ele é profundo, você deve aplicar a todos os seres vivos sem exceção. Então, se você perceber, né, a sua habilidade para praticar senso de consideração, isso vai ser maravilhoso, porque você vai poder praticar isso até com seres não humanos, como os animais, como os insetos, né? Então você diz, todos sofrem, não é? Ninguém gosta de ser espetado logo pela manhã por um anzol, por exemplo, né? Porque dói muito quando eu vou ao dentista e ele me espeta com injeção, né? Com anestesia, eu sofro, então eu sei como é ruim, então eu não quero espetar ninguém, porque é uma sensação muito ruim, isso causa dor ao peixe, né? Então, é claro, já é um pouco mais, isso eu penso que a gente adquire isso por contemplar muitas e muitas vezes os sofrimentos dos seres vivos, né? Inclusive dos animais, que sofrem muito mais que os seres humanos. Então, por contemplar isso, com o tempo vai ser fácil para nós levar em consideração os animais e até mesmo os insetos. Então, certa vez, um professor Kadampa, ele disse, né, imagine a sutileza e imagine a sutileza e a sofisticação de uma mente que respeita um inseto. Pense sobre isso. Eu achei muito lindo, que é verdade. É do nosso lado, não é do lado dos outros, é do nosso lado, é a nossa mente bonita, né? A nossa mente com a bela vestimenta. Então, por fim, ele diz, precisamos praticar consideração sempre que estamos com os outros. A maneira de fazer isso é ficarmos atentos à maneira como o nosso comportamento pode perturbar ou prejudicar os outros. Nossos desejos são sem fim e alguns deles poderiam causar muita perturbação às pessoas se agíssemos de acordo com eles, com os nossos desejos. Portanto, antes de agir influenciados por um desejo, devemos considerar se ele irá perturbar ou prejudicar os outros. E se percebermos que esse desejo causará isso, não devemos agir de acordo com ele. Se estivermos interessados no bem-estar dos outros, naturalmente praticaremos consideração. Então, a nossa habilidade vai ser maior ou menor para praticar senso de consideração pelos outros, né? Se nós pensarmos que a felicidade e a liberdade dos outros também é importante. Também é importante para nós. Então, não vai ser difícil praticar esse senso de consideração pelos outros. Gradualmente, nós podemos desenvolver isso. E se nós não levarmos para o lado do moralismo, né, vai ser fantástico, vai ser muito pura a nossa prática, né? Nós vamos ser beneficiados porque nós vamos nos abster de prejudicar os outros, naturalmente, porque consideramos os outros. E do lado das pessoas, do lado dos outros,
eles vão ficar felizes, eles serão protegidos, né, pela mente que os aprecia. Então, em troca, eles vão nos apreciar do mesmo modo. Eu sei que eu já falei muitas vezes dessa mente que aprecia os outros, é porque nós temos muito interesse em relacionamentos. Esse é um dos pontos que mais nos interessam, são relacionamentos. No entanto, né, nós precisamos entender que que os nossos relacionamentos, né, eles estão condenados se nós não levarmos em consideração esse reconhecimento simples, né? Os outros são importantes, a felicidade deles é importante para mim. Se eu não levar em conta isso, né, eu não vou conseguir praticar essa mente que considera os outros, que respeita os outros, né? Então, bora lá, vamos ser felizes, né? Nossa mente vai ficar sempre em paz, né? E vamos poder, então, de fato, praticar a paz mundial, né? Sermos aquela pessoa que está contribuindo para que a paz no mundo seja estabelecida, ok? Então, esse é meu ensinamento que vem do meu coração. Então, eu digo é meu porque eu adotei para mim, pessoalmente. Então, eu posso dizer que hoje esse é o meu ensinamento para vocês. É claro que é um ensinamento de Buda. Sem Buda, eu nunca poderia pensar dessa forma, né? E se eu penso dessa forma, pensar, então eu estou certa. Mas porque Buda apareceu nesse mundo, eu posso dizer que agora esse ensinamento virou meu ensinamento, né? E pode ser o seu também. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.